Bom, pessoal, olha, infelizmente, eu estou muito triste, tá? Por conta dos vídeos, vocês me perdoem, pessoal. Ontem eu montei todo o passo a passo, um vídeo de 45 minutos explicando para vocês as flores, o botãozinho aqui das flores. Infelizmente, deu problema no vídeo, tá? Tive que excluir o vídeo, ele ficou um pedaço adiantado a minha voz, a explicação ficou para trás. Em outra parte do vídeo, a minha voz estava falando, mas o vídeo estava travado, congelado. Eu tentei excluir algumas partes, cortar algumas partes e tentei montar outra em cima, não deu certo, pessoal. Então, pessoal, olha, estou profundamente triste, me perdoem, tá? Por conta dos vídeos, eu tô assim, até desanimada já, porque nunca aconteceu isso comigo. Todos os vídeos aí que eu faço, sempre um probleminha ou outro dá, mas esse daqui passou da conta, pessoal. Eu tô até com a cabeça cansada já por conta desse tapete aqui trança, de tanto fazer e desmanchar, pessoal. Então eu não vou desmanchar mais, eu vou fazer outra carreira aqui de flores, tá? Ele vai passar até da medida normal aí dele, mas para poder explicar para vocês como é feita as flores aqui, tá, pessoal? Então eu vou passar outra carreira, a volta toda aqui das flores, iria ser uma carreirinha de flor. Eu já tava aqui, ó, no bico, como vocês podem ver, ó, o ponto já tá até alargado, eu desmanchei tudo, eu já tava na etapa final aí, gravando o final pra vocês. Eu iria gravar o final hoje, que seria o bico de acabamento, mas por causa do problema aí que eu perdi o vídeo, tive que excluir, não tinha condições de mandar daquele jeito pra vocês não iriam entender nada. Então eu optei por não desmanchar, pessoal, as florzinhas e fazer outra carreira para poder explicar para vocês como eu fiz aqui as flores. Porém, como eu disse, ele vai passar aí da medida normal, tá? Da largura normal, ó. Ele já tá aqui na minha largura, já era o bico de acabamento, mas eu vou passar outra carreirinha aqui das flores para vocês poderem entender como foi que eu fiz. Então, pessoal, olha, profundamente estou triste e peço perdão para vocês por conta dos vídeos. Eu queria que vocês assistissem certinho o passo a passo, lá para trás, aqui ficou só a explicação, mas é porque eu não sei o que tá vendo. Como eu disse para vocês, estou tendo problema aqui com a minha gravação pelo celular. Então, pessoal, tô tentando montar esse outro vídeo hoje. Se não der certo esse outro vídeo, pessoal, se esse vídeo que eu estou gravando não for pro YouTube, não der certo, eu tava até pensando de desistir, porque eu já tô assim com a mente cansada de tanto fazer e desmanchar esse tapete. Espero que vocês entendam e me perdoem aí, tá, pessoal? Os atrapalhos, aí as complicações que eu tive na gravação do vídeo. Me perdoem se ficou alguma coisa que não ficou bem esclarecida para vocês, se algum detalhe que vocês não entenderam, não conseguiram entender, me perdoem. Foi por conta aqui dos vídeos, mas porque eu já tô bem cansada mesmo de fazer e desmanchar ele. Eu já tô com a cabeça cansada, pessoal, sabe, de fazer e desmanchar. Não sei se vocês entendem, mas eu resolvi aqui, ó, passar a outra carreira aqui de flores, para não ter que desistir do vídeo e não ter que desmanchar, porque eu já tava assim a ponto, pessoal, de querer desistir de gravar o fim do tapete. Então vocês me perdoem, pessoal, mas a cabeça da gente cansa mesmo, sabe? Eu tô assim bem estressada, para dizer a verdade, assim, desanimada, porque eu queria que tivesse ido tudo certinho, as partes, né, como eu sempre fiz, mas por causa do problema aqui da gravação não tá dando, tá, pessoal? Então vocês me perdoem, eu espero que, sinceramente, vocês consigam entender o que eu vou explicar para vocês. E se ficar alguma dúvida, pessoal, me procurem. Eu vou tentar ajudar vocês aí da melhor maneira possível, tá? Na medida do meu possível aqui eu vou ajudando vocês. Então eu vou passar para vocês agora vou passar outra carreira das flores. Era uma só, mas vou passar outra para vocês, então não perderem a explicação, tá, pessoal, das flores. Então eu vou iniciar aqui a segunda carreira das flores, mas vocês podem estar fazendo uma só,
tá, pessoal? Se vocês gostarem aí, quiserem tá fazendo as duas, aí vocês podem tá fazendo as duas, então, tá? Mas aí, se vocês forem fazer as duas, já diminuam, já comecem a fazer a flor aqui, ó, pra ficar as duas carreiras, pra ele não ficar muito largo, muito desproporcional. Porque esse aqui eu acho que ele vai ficar muito desproporcional por causa da outra carreira. Mas não tem problema, eu vou fazer assim mesmo para vocês entenderem, tá, pessoal? Para vocês não perderem a explicação. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz até agora. Bom, pessoal, então aqui, ó, nessa parte reta do meu trabalho, eu fiz de um jeito, eu trabalhei de um jeito as folhinhas e as flores. Na parte aqui oval, eu já tenho os meus aumentos. Então, aqui, pessoal, nessa parte reta, tá? Eu tenho aqui uma corrente, tá? Separando o meu Vzinho aqui, que são as minhas folhas. Eu tenho aqui uma corrente separando um Vzinho do outro. Esse número de correntes, aqui na parte reta é um tanto, na parte oval eu aumento. Então, aqui nessa parte reta, eu tenho 7 correntes de separação, de um Vzinho para o outro. Já na parte aqui oval, eu já tenho 8 correntes. Se no ponto de vocês 8 repuxar, aumentem para 9. Não importa a quantidade de correntes, tá, pessoal? Desde que vocês abram o trabalho e as correntes estejam acompanhando, como eu vou explicar depois para vocês. Então, se repuxar, aumentem. Nessa outra carreira aqui, as flores, elas são feitas com meios pontos altos, formando aqui uma pipoca, que me dá aqui, ó, o resultado da minha florzinha, ó, ela fica em relevo, fica uma florzinha bem bonitinha, bem delicadinha. Eu gosto muito dela nos meus trabalhos. E aqui também eu tenho corrente de separação de uma para outra. Então, na carreirinha das folhas, eu tenho 7 correntes de separação nessa parte reta, tá, pessoal? Na parte oval, eu tenho 8. Aqui na parte reta, a separação das flores, eu tenho 8 correntes. Lá na parte oval, eu tenho 10. Tá, pessoal? Foi a quantidade necessária para não repuxar o meu trabalho, não ficar todo encolhido. Se no ponto de vocês encolher, aumentem, tá bom, pessoal? Depois, a gente vem trabalhando aqui, ó, carreiras de meios pontos altos, tampando aqui a corrente que fica lá por baixo. Tá, pessoal? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho as correntinhas e em cima eu tenho os meus meios pontos. Nessa carreira aqui verde, eu fiquei com um total, ó, de 6 meios pontos altos. Já nessa carreira aqui de cima, eu tenho 5, porque na parte reta, eu tenho aqui, ó, um espacinho, esse espaço e esse. Então, na parte reta do trabalho, eu faço meio ponto alto apenas aqui, ó, em cada espacinho desse daqui. Eu já não pego aqui lá no comecinho. Então, eu fico com um total de 5 pontos. Isso na parte aqui reta do meu trabalho, tá, pessoal? Já aqui na minha parte oval, quando eu começo, pessoal, o meu aumento, eu vou explicar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, vocês vão ver trabalhando. Deixa eu ajeitar a minha câmera que ela tá caindo. Então, aqui, vocês vão ver trabalhando a parte reta do trabalho, tá? Nessa carreira verde, vocês vão trabalhar as 7 correntes até aqui, ó. Até no rumo desse aumento. Então, aqui, ó, nessa carreira de pontos altos, daqui pra lá, eu tenho o meu primeiro aumento aqui, pessoal, ó, ele tá aqui, o meu primeiro aumento, tá? Ele tá bem aqui, ó. Então, é nesse rumo aqui que vocês vão começar a aumentar as correntes, tanto na carreira das folhinhas verde, como na carreira aqui rosa das florzinhas. Então, vocês vão vir trabalhando, chegou aqui, ó, nesse rumo, daqui pra lá, o primeiro aumento. Nesse rumo aqui, ó, vocês já começam a fazer o aumento das correntes. Então, até aqui eu trabalhei 7 correntes na carreira verde. Aqui eu já passei para 8, tá, pessoal?
Na carreira rosa, eu trabalhei até aqui as 8 correntes. Daqui em diante, eu já pulei para 10, tá? E vim fazendo toda aqui a volta, a parte oval, tá? Já com os aumentos da corrente. Então, nessa parte toda aqui oval, eu trabalhei na carreira verde aqui as 8 correntes e nessa daqui as 10. Aí, eu venho fazendo toda aqui a minha volta, toda a minha parte oval. Quando que eu vou parar o meu aumento? Quando eu chegar no rumo do último aumento aqui. Então, aqui, ó, nessa parte, eu começo daqui pra cá, no meu primeiro aumento. E venho. Chegou aqui, eu estou aqui no último aumento, no rumo do último aumento, eu paro. Então, aqui é no rumo do primeiro que começa e aqui no rumo do último que eu paro os meus aumentos. Então, até aqui, no rumo do último aumento, eu tava fazendo o aumento das correntes. Daqui em diante, eu já parei, voltei para 7 correntes aqui. E aqui, eu já voltei para as 8. Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Porém, nessa parte aqui, reta do meu trabalho, eu trabalhei dessa maneira, ó. Um pontinho aqui em cima de cada espacinho. E não tenho pontos aqui nesses espaços. Já na parte oval aqui, ó, do meu trabalho, quando eu começo aqui o meu aumento, tá? Já na primeira correntinha do aumento, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou colocar um meio ponto alto aqui e vou seguir com meio ponto alto em cada ponto. E aqui dentro eu tenho novamente outro meio ponto alto. Então, esses 2 pontos que eu coloco aqui e aqui na minha parte oval é o meu aumento, tá, pessoal? Ó, e todos vão ter esses 2 aumentos, um aqui e um aqui. Vou fazer isso aqui a volta toda da parte oval do trabalho. Cheguei aqui do outro lado, nessa parte aqui onde termina o meu aumento. Então, até aqui na última argolinha do aumento, eu vou trabalhar desse jeito, colocando os pontos, ó, dentro dos espacinhos, os 2 pontos. Terminou o meu aumento, tá, pessoal? Aqui terminou o meu aumento, já não tem mais, tá? Então, aqui, a hora que eu termino o aumento, ó, eu já não coloco mais aquele ponto aqui dentro e aqui. Vai ficar somente os pontos aqui, tá, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Então, foi isso que eu trabalhei, pessoal, até agora na volta aqui do tapete. Então, aqui agora, pessoal, eu vou iniciar novamente, tá, as flores, para poder explicar para vocês e vocês poderem, então, entender como foi feita a florzinha, tá, pessoal? Então, eu vou iniciar aqui no meio para poder intercalar as flores, para elas não ficarem uma no rumo das outras. Eu vou intercalar elas aqui, ó. Então, eu vou iniciar com o meu fio verde aqui. Ó, eu vou iniciar bem no meio aqui, ó, tá? Entre as 2 flores da carreira anterior, para poder deixar ela centralizada, mais ou menos aqui, ó, entre uma e outra que está na carreira anterior, tá, pessoal? Então, aqui eu já dei o meu nozinho inicial. Quando vocês começarem, então, a primeira carreirinha das flores, comecem sempre aqui, ó, na parte reta do trabalho, que é mais fácil para vocês. Então, aqui, ó, eu dei o meu nozinho inicial. Essa florzinha, essa folhinha verde, são 2 pontos altos fechados juntos, uma corrente de separação e, novamente, 2 pontos altos fechados juntos, formando aqui, ó, como se fosse um Vzinho. Então, vocês vão dar o nozinho inicial de vocês, vamos subir 3 correntes. E aqui, eu vou laçar a minha agulha, vou voltar no mesmo ponto da base e vou começar aqui, ó, o meu ponto alto, mas não vou terminar. E agora eu tiro. Faço uma corrente, venho aqui no mesmo ponto da base, faço o primeiro ponto alto, ó, pela metade. Deixei ele pela metade. Laço de novo a minha agulha, venho no mesmo ponto da base, novamente eu começo o ponto e não termino. Agora sim eu vou terminar ele. Então, agora eu venho e tiro todas de uma vez. Tá, pessoal? Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se 6 está bom. Não vai estar, tem que ser 7, a mesma quantidade que eu coloquei na parte reta na carreira anterior. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Vou vir, deixa eu ver. Aqui agora, pessoal, vai ser diferente da primeira carreira, porque na primeira carreira eu pulei 6 pontos da base e vim no 7º. Então, aqui eu vou ter que diminuir a quantidade de pontos para poder intercalar uma flor com a outra. Então, eu vou ver aqui agora se aqui vai ficar bom. Eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, e vou ver se as 7 correntes está boa. Está bom aqui, pessoal. Então, feito isso, vocês vão iniciar aqui, ó, fazendo, tá? Dessa maneira, vão pular 6 pontos da base e no 7º vocês vão vir e vão prender aqui, ó, já começando o ponto alto pela metade. No mesmo ponto da base, outro ponto alto pela metade. Tiro tudo de uma vez, uma corrente de separação. Laço a minha agulha, ainda venho no mesmo ponto da base. Começo o ponto alto e não termino. Começo o meu ponto alto e não termino. Agora, eu tiro tudo, opa, de uma vez. Vou fazer aqui as 7 correntinhas. E vou vir aqui, ó, vou pular novamente a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 7º. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 7º. Vai dar certo. Vai ficar mais ou menos intercalado aqui, pessoal, ó. Então, aqui eu venho, primeiro ponto alto pela metade, segundo ponto alto pela metade. Tiro tudo de uma vez. Uma laçadinha, aliás, uma corrente. Volto no mesmo ponto da base. Começo aqui meu ponto alto pela metade. Faço o segundo pela metade. Tiro tudo de uma vez. Vai ficando assim, pessoal, ó. Vão ficando esses Vzinhos aqui, ó, separados por uma corrente. Então, é isso que vocês vão fazer nessa carreira aqui. Foi isso que eu trabalhei aqui, tá, pessoal? Foi desse jeito. Então, faço aqui novamente minhas 7 correntes. Pulo meus 6 pontos da base. Venho no 7º. E aqui eu começo meu ponto alto pela metade, não termino. Meu segundo ponto alto pela metade e agora sim eu termino. Uma corrente de separação, venho no mesmo ponto da base, um ponto alto pela metade, segundo ponto alto pela metade, tiro tudo de uma vez. 7 correntes de separação e aqui pulo novamente 6 pontos da base. Venho no 7º e começo meu ponto alto pela metade, ponto alto pela metade. Tiro tudo de uma vez, uma corrente de separação. Mais um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. E continuo as minhas correntes de separação. Então, eu vou vir trabalhando, pessoal, até chegar no rumo aqui, ó, do meu primeiro aumento, como eu expliquei pra vocês, dessa carreira dos pontos baixos. Quando eu chegar no rumo do primeiro aumento, eu já começo a aumentar as minhas correntes. E, pessoal, ó, eu já tô no rumo do meu aumento, não dá pra vocês verem, mas eu estou no rumo do meu primeiro aumento, tá? Daqui pra lá, ó, nessa parte aqui, daqui pra lá, eu estou no rumo do meu aumento, ó. Essa parte aqui, daqui pra lá, estou no rumo do meu primeiro aumento. Então, aqui, ó, no rumo do meu primeiro aumento, eu já começo a aumentar aqui as minhas correntes. Então, aqui agora, eu vou passar para 8 correntes. Como essa aqui é a segunda carreira, eu vou ver se nessa segunda carreira 8 correntes vai ser suficiente. Porque quanto maior o trabalho, mais correntes eu tenho que pôr para ele não franzir. Mas nessa primeira carreira que eu fiz, foram 8 correntes, tá, pessoal? Nessa parte oval todinha, e aqui foram 7. Então, aqui agora eu venho e faço o aumento das minhas correntes. Então, aqui agora, ó, eu já vou aumentar, vou colocar 8 correntes de separação, porém, eu pulo a mesma quantidade de pontos, tá? 6 pontos, venho no 7º, tá, pessoal? A quantidade de pontos de base é a mesma, mas como o trabalho é oval,
eu tenho que aumentar as correntes para ele não repuxar. Então, venho fazendo aqui, ó, meus pontinhos altos fechados juntos, formando o Vzinho das minhas folhas. Vou fazer aqui 8 correntes. Vamos ver se vai ser suficiente. Se não for, eu vou aumentar. Vou pular aqui, deixa eu ver se tá ficando centralizado mais ou menos também, pessoal. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter que pular mais pontos aqui, ó. Já vou pular mais para poder centralizar uma flor no meio da outra, porque essa não é a primeira carreira, essa é a segunda, e daí o trabalho vai aumentando. Então, eu tenho que ir olhando também se está centralizado aqui no meio, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º ponto seria aqui, ó. Não iria ficar centralizado. Então, 8, 9. Eu vou vir no 9º ponto. Então, eu tenho que aumentar mais corrente para o meu trabalho não repuxar. Vamos ver se aqui vai dar certo essa quantidade de correntes. Tiro de uma vez, uma corrente de separação. Novamente, primeiro ponto alto pela metade, segundo ponto alto pela metade. Tiro tudo. 6, 7, 8. Vamos ver. Olha, pessoal, vocês têm que abrir o trabalho de vocês e as correntes têm que ficar assim, ó, acompanhando o trabalho. Ela não pode ficar repuxada e não pode ficar muito solta. Então, aqui agora eu vou contar, ó, os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, vou vir no 8º para ficar centralizado, ó. Tá? Vamos ver se as correntes não vão repuxar. Então, vocês têm que ir sempre trabalhando e olhando, pessoal, as correntes aqui, para ver se tá ficando repuxada ou se tá ficando muito solta. Se ela ficar muito solta, tem que diminuir. Se ela repuxar, daí tem que aumentar, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Ó, até aqui já estou na parte oval, tá certo, tá? As correntes acompanham certinho. Não importa aqui que eu aumentei a quantidade de pontos de base. Nesse caso, como eu estou intercalando as flores, essa daqui tem que ficar no meio, tá, pessoal? Então, se eu contar aqui a mesma quantidade de pontos, ela não vai ficar centralizada. Então, eu estou aumentando a quantidade de pontos de base para poder centralizar essa daqui aqui entre as duas da carreira anterior. Tá, pessoal? Então, fiz aqui, ó, 9 correntes. Vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, no de 7 não fica centralizado. Então, eu vou vir no de 8, tá, pessoal? E aqui estou com 9 correntes. Porque, como eu disse, essa parte aqui oval, o tapete vai ficando maior, então eu vou precisando de maior quantidade de pontos também a cada carreira. Agora, na primeira, pessoal, foi do jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Nessa parte aqui oval, foram 9 correntes e aqui foram 8. Mas, no ponto de vocês, tem que ficar assim, ó. Depois eu vou aumentar a imagem para vocês verem e entenderem melhor. Ela não pode estar assim, ó, repuxada. Ela tem que estar acompanhando aqui a volta toda do trabalho, sem repuxar e sem estar muito solta, tá, pessoal? Para poder dar certo. Venho aqui novamente, ó, com as minhas 9 correntes. E vou contar os pontos da base. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não vai estar centralizado, ó. Vou vir no 8º para centralizar. Faço o primeiro ponto alto pela metade, faço o segundo. Tiro de uma vez. Uma corrente de separação. Novamente, os 2 pontos altos pela metade fechados juntos. E vou fazer aqui as minhas correntes. E vou, então, olhar o meu trabalho e ver se está centralizado, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou subir aqui um pouquinho a imagem para vocês entenderem melhor.
Então, vocês vão estar fazendo o trabalho de vocês, tem que ficar assim, pessoal, do jeito que tá aqui. Desde que vocês façam as correntes e as correntes não estejam repuxadas, elas têm que ficar assim, ó. Reparem que elas acompanham o desenho aqui, ó, do trabalho certinho. Ela não tá esticada e ela não tá repuxada. E aqui, ó, eu consigo ter a centralização, ó, dessa folhinha intercalando essas duas aqui, tá, pessoal? Então, fica mais ou menos aqui no meio, uma intercalando a outra. Então, é dessa maneira que vocês vão trabalhar essa carreira aqui. Sempre observando as correntes, tá, pessoal? E sempre fazendo o aumento, tá? Chegou na parte oval, no rumo aqui do primeiro aumento, já comecem a aumentar as correntes para o trabalho não repuxar. Agora aqui, pessoal, a próxima carreira, vocês tanto podem estar fazendo essa verde aqui toda e depois vindo com a outra carreira, ou vocês podem fazer como eu faço. Eu já gosto, pessoal, de fazer de uma vez. Então, quando eu termino a verde, eu já termino a outra também, então vai mais rápido. Então, aqui vocês podem tá fazendo junto ou podem estar fazendo como vocês preferirem. Tá, pessoal? Ou fazem a verde primeiro, ou depois vocês fazem a outra, ou podem fazer aqui da maneira como eu vou fazer agora, tudo junto. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho a imagem, para vocês verem melhor. Então, aqui, pessoal, vocês vão começar a trabalhar uma carreira, que é essa carreira dos meios pontos altos. Essa carreira dos meios pontos altos, ela vai tampar essa corrente. Então, aqui, ó, vocês podem iniciar em qualquer lugar, tá? Mas eu prefiro iniciar aqui, pessoal, que fica mais fácil, tá? Bem no início mesmo, onde vocês começarem aqui a folhinha, iniciem no ponto ao lado. Então, aqui vocês vão vir, ó, vão dar o nozinho inicial de vocês, ou caso vocês estejam vindo trabalhando, quando vocês arrematarem essa carreira aqui, que no caso vai ser essa, ó, dos meios pontos altos, vocês já podem arrematar, por exemplo, a carreira aqui e já começar as folhinhas aqui do lado e já subir e vir fazendo isso aqui, tá, pessoal? Aqui eu estou começando. Então, eu vou começar aqui, ó, com as 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Vou fazer mais 4 correntes. 4 correntes. Vou vir aqui, vou laçar a minha agulha e vou... Aliás, eu tenho que tirar uma corrente, pessoal, perdão. Tem que ficar com uma corrente a menos. É 2 correntes, que é a altura do meio ponto alto, que é o que eu vou trabalhar, e mais 4 correntes, então são 6, tá, pessoal? Se vocês forem iniciar aqui, quando vocês forem iniciar aqui, é assim que vocês vão iniciar. 6 correntes, laço aqui a minha agulha e venho nesse primeiro ponto do ladinho aqui da folha, ó. E aqui eu puxo, prendendo, pegando aqui esse cordão de corrente e fazendo meios pontos altos, ó. E venho trabalhando em cima de cada ponto, fazendo o meu meio ponto alto aqui, ó. Então, eu venho fazendo meio ponto alto e, ao mesmo tempo, já vou preenchendo, escondendo aqui esse cordão de correntes. Venho até aqui no último ponto, tá? Antes do ponto do Vzinho verde, um meio ponto. Feito isso, agora vocês vão estar fazendo 4 correntinhas. Então, por isso que eu tenho as 6 correntes. 4 correntes que é de separação e 2 que é a altura do meio ponto alto. Então, aqui agora, 4 correntes, laço a minha agulha e venho aqui, ó, nesse primeiro ponto. Aqui está o ponto do Vzinho, eu venho nesse primeiro ponto e começo aqui a tampar a minha correntinha verde. E vou trabalhar assim essa parte reta toda. Lá na minha parte da curva, eu já tenho aqueles aumentos no cantinho, os 2 meios pontos altos no cantinho, para poder formar ali a minha parte oval e o meu trabalho não repuxar. Então, aqui é só vir, ó, trabalhando meio ponto alto, que é o meio ponto alto que tira as 3 laçadas de uma vez, e a gente vai tampando aqui as correntes. 4 correntinhas, novamente eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho e já vou começar a trabalhar os meios pontos altos. Venho fazendo um meio ponto alto
em cima de cada ponto aqui da minha base, tampando a minha correntinha verde. Então, eu vou assim fazer a minha volta toda tampando essa corrente verde. E lá na parte oval, eu tenho os meus aumentos, que são os pontos dentro aqui do espacinho que eu disse pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu vou vir aqui fazendo um ponto alto em cima de cada ponto da base. Aliás, meio ponto alto, perdão. E venho e vai ficando assim, ó. Então, o meu vizinho, ele vai ficando aqui, meio encolhidinho, mas depois na outra carreira a gente vem trabalhando e vai abrindo ele e formando a florzinha. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui a volta toda do meu tapete, tá? Vou chegar aqui na minha parte oval, vou fazendo aqui, ó, se precisar de aumento, perdão, pessoal, o aumento aqui não é nessa carreira verde, é aqui, ó, quando eu trabalho os meios pontos altos, tampando a carreira rosa. É aqui que eu coloco o pontinho dentro, ó, não é nessa aqui não, tá, pessoal? É nessa. Então, aqui, feito isso, vocês vão vir, ó, chegou na parte oval, nessa carreira aqui minha verde, eu não precisei de aumentos, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa parte oval, eu fiz normalmente meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Porém, nós estamos já com o trabalho adiantado, como eu estou fazendo a outra carreira, pode ser que eu precise de aumentos, então eu tenho que vir trabalhando aqui os meus meios pontos altos e olhando se eu vou precisar de aumento. Então, se o meu trabalho ele repuxar, eu vou ter que colocar aumento. Faço as 4 correntes e venho aqui preenchendo com os meios pontos altos. Um meio ponto alto em cada pontinho da base. Vou dar uma olhadinha, ver se não repuxou. Meus meios pontos altos e vou olhando se ele não repuxou, tá, pessoal? E se eu precisar de aumentos, aí sim eu coloco aumentos. Então, tô bem na parte oval já do trabalho. Vou fazer mais essa carreirinha aqui, escondendo mais esse cordãozinho aqui de correntes. E já vou abrir o meu trabalho e vou olhar se ele não está repuxando. Se ele repuxar, eu tenho que colocar um aumento aqui no meio, tá, pessoal? Pra poder daí ele ficar certinho e não ficar todo, repuxado. Meus pontos já estão até alargados, ó, de tanto que eu fiz e desmanchei aqui por causa dos vídeos. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou fazendo e olhando, vou abrindo o meu trabalho, tá? Tá ficando certo, ele não tá repuxando, eu continuo. Se por acaso ele começar a repuxar, eu tenho que colocar, daí então aqui, pontos a mais, tá? Pra poder o meu trabalho não franzir. Mas nessa carreira que eu fiz aqui, pessoal, deu certinho, tá? Os pontos aqui, é porque aqui o trabalho já tá maior. Então, às vezes, eu preciso, pode acontecer de eu ter que precisar aumentar pontos, pra ele não repuxar. Então, eu vou trabalhando e vou olhando, tá? Vou sempre faço um pedaço, abro o trabalho, olho, vejo se tá repuxado. Se tá repuxado, eu desmancho, volto para trás, aumento pontos para poder o trabalho ficar certo. Então, é isso aqui que nós vamos fazer a volta toda, pessoal. Foi isso que eu fiz a volta toda aqui, ó, dessa carreira verde. Eu trabalhei o verde e ao mesmo tempo eu já vim preenchendo. Mas vocês podem fazer ela toda em verde, depois vocês podem vir preenchendo. Fica a escolha de vocês. Eu prefiro fazer assim, as duas juntas, porque daí vai mais rápido. Quando eu termino aqui, eu já termino tudo e já venho para a próxima carreira. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Eu já tô na parte oval do meu trabalho e ele não está repuxando. Ele está ficando certo, mas eu tenho que ir trabalhando e olhando, pessoal, como tá ficando. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Eu estou chegando aqui, ó, na parte oval do meu trabalho, tá? Aqui estão as minhas correntes, ó. Desde que vocês abram o trabalho de vocês e as correntes acompanhem aqui, ó, o trabalho vai estar certo, tá, pessoal? Se repuxar, aumentem as correntes.
E aqui eu venho agora e vou fazer isso aqui a volta toda da minha carreira. Então, eu vou fazer os meus vizinhos com os aumentos até aqui do outro lado, tá, pessoal? No rumo do último ponto. Então, aqui eu iniciei o meu aumento, tá? No rumo do primeiro aumento aqui da carreira de pontos altos. Nesse rumo eu iniciei o aumento das minhas correntes. E vou trabalhar a volta toda aqui, nessa parte oval, essa carreirinha verde das correntes, os aumentos eu vou trabalhar até aqui, ó, no rumo do último. Então, quando eu chegar no rumo aqui do último aumento da carreira de pontos altos, eu paro e já faço a diminuição das correntes. Foi isso que eu trabalhei nessa primeira carreira. Tá, pessoal? Então, na parte reta, eu trabalhei 7 correntes, na parte oval aqui eu trabalhei 8. Nessa carreira aqui, como eu disse, se no ponto de vocês repuxar, aumentem, tá? Então, pessoal, eu vou fazer toda a volta do meu trabalho dessa carreira verde assim, tá? Fazendo os aumentos na parte oval e fazendo a diminuição das correntes na parte reta. E vou voltar mostrando para vocês, então, a flor.